Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, então, a gente vai tá vendo a última parte da trigonomia no ciclo, trigonometria no ciclo trigonométrico, tá? Vamos estar encerrando falando um pouco sobre as demais razões trigonométricas que a gente não estuda quando a gente vê o estudo do triângulo, né? No triângulo nós só vemos o seno, cosseno e a tangente. No ciclo trigonométrico, a gente também vai ver as inversas dessas funções, tá? Vou compartilhar o livro, é bem simples, mas é bom a gente ver passo a passo aqui como que funciona isso daí, passando alguns exemplos para vocês, tá ok? Então aqui, ó, nós vamos ver a cotangente. É uma novidade para vocês, né? Tem a tangente e tem a cotangente, ó. Aqui no desenho, ele faz um esqueminha para vocês entenderem, né? O eixo da tangente, ela passa aqui, ó, paralela ao eixo Y, tá? E o eixo da cotangente é um outro eixo que vai passar paralelo ao eixo X. Como o X e o Y são inversos aqui, né? A cotangente vai ser o inverso da tangente também, tá? Ou seja, se a tangente der 2, a cotangente vai ser meio. Se a tangente der 3/4, a cotangente vai dar 4/3. É só inverter a fração, ok? Ele coloca como 1 sobre a tangente, né? Mas nada mais é do que inverter, tá? Lembra? Ó, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. E a cotangente vai ser ao contrário, o cosseno dividido pelo seno. Tá bom? A cotangente é o cosseno dividido pelo seno, o inverso da tangente. Ok? Outras duas que ele também coloca é a secante e a cossecante. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a cossecante já vem na cabeça cosseno, né? Então, mas isso aqui é só para bugar a cabeça mesmo. Na realidade, o inverso do cosseno é a secante. E o inverso do seno é a cossecante, tá? Então, ó, secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x, ou seja, o inverso do cosseno. A secante, o inverso do cosseno. Ok? A cossecante, o inverso do seno. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Também vale para os arcos complementares lá. Mas é mais fácil achar seno, cosseno e tangente e depois fazer o inverso. Então, onde a gente vai usar esses exercícios, né? Vamos aqui para os exemplos para vocês entenderem, ó. Calcule o valor da cossecante de 1035. Então, o que que acontece, ó? A cossecante é o inverso do seno. Eu posso pensar em seno de menos 1035, tá bom? Em vez de ficar pensando nisso, ó, e depois ele faz o contrário e coloca 1 sobre o seno. Eu já posso ir direto para o seno de 1035. Tá? Então vamos lá, aqui no exemplo. Vou calcular o seno de menos 1035 graus. Seno de menos 1035 graus. Ele deu algumas voltas aí, né? Uma volta 360, duas voltas 720, três voltas 1080. Opa, não deu, né? Então, deu duas voltas. Vou fazer 1035 menos 720, que foi as duas voltas que ele deu, ok, gente? Ó, vamos fazer aqui, só para saber. 5, 1, 3.
Então, ele girou 315 graus no sentido anti-horário, porque aqui é menos, tá? Então, lá no ciclo trigonométrico, que vai ser praticamente impossível fazer, ele rodou aqui no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário, né? Negativo, ele veio para o sentido horário. Então, ele rodou 315 graus nesse sentido aqui. Ele parou aqui, ó, no ângulo de 45 graus. Ok? Ele andou no sentido anti-horário. Então, calcular o seno de menos 1035, aqui não é igual não, tá? Ó, aqui eu só tinha feito uma marquinha para vocês. Ó. Calcular o seno de menos 1035 é a mesma coisa, tá? Que calcular o seno de 45. Parou no mesmo lugar, né? Seno de 45 graus. Ok? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mas eu não quero o seno, eu quero a cossecante. Então, olha qual é a jogada. Eu já sei que a cossecante é o inverso do seno. Então, eu vou inverter. Vai ficar 2 sobre raiz de 2. Como a raiz ficou embaixo, eu vou ter que racionalizar. Vai ficar vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Que vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Cortando aqui o 2 que está multiplicando com o 2 que está dividindo, vai sobrar quem? Raiz de 2. Tá? Então, a cossecante de menos 1035 é raiz de 2, como está aqui no livro. Ah, tá vendo? Logo, cossecante de menos 1035 é igual a raiz de 2. Em vez de ficar pensando na cossecante, já calcula direto o seno. E depois inverte o seno. Ok? Aqui ele dá um exemplo de simplificar. Simplificar nada mais é do que ficar trocando tangente por seno e cosseno, depois a cotangente por cosseno e seno, a secante por 1 sobre o cosseno, a cotangente de novo cosseno sobre seno. Então ele foi trocando as razões trigonométricas, bem maluquice mesmo, né? Cortou o cosseno aqui com o cosseno, tirou o mínimo múltiplo comum aqui em cima, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, trocou seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa pelo número 1, e aí ficou 1 sobre cosseno alfa vezes seno alfa sobre 1 sobre seno alfa. Copiou a de cima e multiplicou pelo inverso da de baixo. Corta o seno com o seno, sobra 1 sobre o cosseno. Mas quem é 1 sobre o cosseno? É a secante de alfa. Olha que maluquice. Então, tem que ir trocando as razões e simplificando até sobrar só a secante de alfa. Isso parece bem pouco, tá? Nem é tão importante assim, mas ele colocou aqui, então a gente vai entender esse exercício como algo importante aí. Ó, depois vocês vão ver que os exercícios aqui, ó, que ele vai dar, né, não tem muito a ver com isso, não. Ó, ele vai pedir para calcular considerando x entre π 3π meios e secante de x igual a raiz de 5, calcule cotangente. Tem outro que ele pede para calcular todas as razões trigonométricas, tá? Tem alguns exercícios que ele pede para calcular todas as razões trigonométricas conhecendo uma das razões. Esse vai ser o exemplo que eu vou passar para vocês aqui, que eu acho que é importante a gente saber. Então, nesse de simplificação, ele me passou isso aqui, a gente vai trocando as razões e vai simplificando. Calcule m de modo que a secante de alfa igual a m menos 2 e alfa pertence ao 3π quartos e 2π.
quarto quadrante. O intervalo aqui é 4 quadrante. Como alfa pertence ao 4 quadrante, devemos ter a secante de alfa maior ou igual a 1. A secante é positiva. Por quê? Porque se o cosseno é positivo, e a secante ao inverso também vai ser positivo. Logo, eu vou ter m menos 1 maior ou igual a 1. M maior ou igual a 3. Portanto, a solução é igual a m maior ou igual a 3. Só isso. Tá? Calcule m, de modo que a secante de alfa é igual a m menos 2. Como m está maior ou igual a 1, o m tem que ser maior ou igual a 3, porque o menos 2 passa para o outro lado e você isola. Se cosseno de x é igual em quarto, calcule o valor de A, sabendo que cossecante de x menos secante de x sobre cotangente de x menos 1. Tá? Ele já podia ter calculado direto, trocado os valores. Ele vai preferir primeiro simplificar tudo. Então, como que simplifica isso? Ó? Cossecante de x menos secante de x sobre cotangente de x menos 1. O cossecante é 1 sobre o seno. A secante é 1 sobre o cosseno. A cotangente é o cosseno sobre o seno, que é o contrário da tangente, menos 1. Tirou o mínimo múltiplo comum, seno de x vezes cosseno de x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ok? Aqui também tirou o mínimo múltiplo comum, é o seno de x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Chegou nessa expressão. Copia a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Aí corta cosseno de x menos seno de x, que está multiplicando, por cosseno de x menos seno de x, que está dividindo. Corta o seno de x pelo seno de x. Sobra 1 sobre o cosseno de x. Substituindo o cosseno de x por 1/4, A igual a 1 sobre 1/4. Inverte, igual a 4. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? A maioria dos exercícios que a gente vê dessa parte se resolve mais ou menos assim. Então, geralmente, ele faz isso aqui. Ó. Sabendo, tá? Então, sabendo, vou escolher qualquer um, tá? Pode dar isso, pode dar o que for. Sabendo que a secante de x é igual a 4, vírgula, calcule as outras razões trigonométricas. Então, calcule, tá? Geralmente é assim que ele faz os exercícios. Calcule. Eu nunca pensei que ia ser tão difícil escrever com o mouse. Calcule, 2 pontos. Isso é um calcule, gente. Tá? Então vai ficar calcule. Se eu sei a secante, eu consigo achar o cosseno. Certo? Se a secante é igual a 4, o cosseno é o inverso, que vai dar 1/4. Ok? Bem, se eu sei o cosseno, eu consigo achar o seno. Não é verdade? Afinal de contas, o que eu faço? Eu vou fazer 1/4 ao quadrado. Então, através da secante, eu vou calcular todas as outras. Ó. 1/4 ao quadrado mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Vou usar a relação fundamental. 1/4 ao quadrado, 1 ao quadrado 1, 4 ao quadrado 16. Vai passar para o outro lado como menos, certo? Então vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/16.
Ok? Esse número 1, lembra que a gente fazia, né? Nesse caso aqui, o meu 1 eu vou trocar por 16 sobre 16. Vou igualar o denominador da outra. 16 dividido por 16 dá 1. Ok? Então vai ficar 16 sobre 16 menos 1, 16. Vai dar 15 16 avos. Seno de x é igual mais ou menos a raiz de 15 16 avos. Aí, eu lembrei que faltou uma coisinha aqui que eu pulei, né? Sem querer. O que faltou eu definir? Em qual quadrante? Sabendo que secante de x é igual a 4, e eu vou colocar que está no primeiro quadrante, tá? Então, vou colocar no primeiro quadrante. Ou seja, entre... Né, ia ficar assim, quer ver? Ia ficar... Vou colocar aqui no canto, assim. Só para vocês terem uma ideia. Vai ficar x está entre 0 e π meios. Isso significa primeiro quadrante. Ok? Vou colocar no primeiro quadrante, que é tudo positivo, como é só um exemplo, né? Então, primeiro quadrante, tudo positivo, vai ficar seno de x, vou pegar o seno positivo. Seno de x é igual a raiz de 15, não sai da raiz, mas o 16 sai. Raiz de 15 sobre 4. Esse é o valor do seno de x. Raiz de 15 sobre 4, tá? Ah, mas se eu sei o seno, é fácil achar a cossecante, porque a cossecante vai ser o inverso do seno. A cossecante vai ser 4 sobre raiz de 15. Aí cai naquele probleminha da racionalização do denominador. Vamos racionalizar. Vou ter que multiplicar em cima, embaixo, por raiz de 15, vezes raiz de 15 sobre raiz de 15. Que vai dar o quê? 4 raiz de 15 sobre 15. Beleza? O que está faltando? A tangente e a cotangente. A tangente vai ser o seno sobre o cosseno, né? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Seno, raiz de 15 sobre 4, dividido pelo cosseno, 1/4. Ok? Como que fica? Copia de cima, raiz de 15 sobre 4, vezes o inverso da de baixo. Ok? O inverso de 1/4, 4 sobre 1. Corta o 4 que está multiplicando com o 4 que está dividindo. Vai dar o quê? Raiz de 15. E a cotangente é igual ao inverso. 1 sobre raiz de 15. Como ficou no denominador, vou multiplicar por raiz de 15 sobre raiz de 15. O que vai dar?
raiz de 15 sobre 15. E aí termina, você vê, através de uma, eu encontro todas as razões trigonométricas. Me passou a secante, eu achei o cosseno. Sabendo o cosseno, acho o seno. Sabendo o seno, eu acho a cossecante. Sabendo o cosseno e o seno, eu acho a tangente. Sabendo a tangente, eu acho a cotangente. E aqui eu passei um exemplo do secante, mas ele podia estar qualquer outra razão, tá? Qualquer uma. Ele dá uma e você acha as outras 5. Essa é a ideia de usar as razões trigonométricas e as suas inversas. Ok? Então, é basicamente isso aqui. Tá? No livro ele coloca um ou outro exemplo, né, um pouco mais, mas depois ele vai pedir alguns exercícios desse tipo aí que a gente vai estar fazendo junto. Tá bom? E também na listinha eu venho pedindo esse tipo de exercício. Não é complicado, é um pouco trabalhoso, mas não é nada complicado. Então, como que fica definido? Cotangente é o inverso da tangente, secante, o inverso do cosseno, e cossecante, o inverso do seno. Ok? Eu vou estar pedindo para vocês fazerem os exercícios dessa página que a gente viu agora, tá? Então, assim que acabar a aula, tenta fazer aí alguns exercícios da página 329 e a gente encerra a matéria de trigonometria desse bimestre por aqui. Nas próximas matérias vamos ver um pouco de álgebra, vamos entrar em matrizes, tá? Por enquanto é isso aí, gente. Bons estudos e até a próxima aula.